seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha quem deu o ar da graça hoje nesse vídeo. Resolvi aparecer. Diga seu nome para as pessoas, para os telespectadores. Eu sou a Dani Kimichuk, eu que sempre faço os vídeos, estou por trás das câmeras, filmando, editando, fazendo tudo que não precisa ser visto. A Dani sempre faz falta do lado de cá, mas como somos só nós duas, eu, Bel e Dani, que é a minha sócia, para quem não sabe, e durante os ensaios, além de tudo que ela faz por trás das câmeras, durante os ensaios ela é minha assistente nas sessões newborn. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre várias coisas relacionadas à nomenclatura. Como é que isso funciona? Eu não sei você, mas eu já tive dificuldade de comprar alguma coisa por não saber o nome da coisa. Sim, no começo a gente procurava as coisas, tentava conversar nas lojas com os vendedores, explicava, mas também, ó, além da gente não saber o nome das coisas, não tinha loja específica para as coisas. É verdade, a gente saía aí nas lojas, no centro de Curitiba, caçando as coisas, perguntando, explicando para que servia e ninguém fazia ideia. Você que está assistindo a gente agora já passou por uma situação em que você queria muito comprar um produto e você não fazia ideia do nome dele? Eu sei que sim, que a maioria já passou por isso, porque a gente recebe muitas perguntas do tipo, a pessoa printa uma foto nossa e fala, Bel, como é que é o nome desse negócio aqui? Ó, põe uma flechinha lá para mostrar. Porque não sabe. E tá tudo bem não saber. Primeiro porque fotografia newborn não começou no Brasil. Então, tudo que a gente usa, todos os nomes, eles levam um nome estrangeiro. E se você tentar buscar aqui um nome abrasileirado, você não vai encontrar. Então, qual é a nossa ideia aqui hoje nesse vídeo? Te mostrar o nome das coisas, te falar o nome das coisas, para que cada uma delas serve. É claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, porque é muita coisa, mas a gente vai conseguir dar uma base. E também porque, por exemplo, eu até separei alguns raps, que a gente vai falar de rap. Mas são muitos tipos, então eu peguei alguns para mostrar, enfim. E a gente, além de falar dos nomes, a gente vai explicar como você encontra isso. Porque tem casos, tem muitas pessoas que viajam para fora do Brasil e querem comprar. Aí não conhecem loja, não conhecem termos às vezes. Apesar que o Brasil, a maioria dos casos, eles têm utilizado os mesmos termos de fora. Mas, às vezes, você não sabe nenhum termo e aí quer comprar e não consegue achar. Sabe o que é? Então a nossa ideia aqui é te dar uma luz em relação a isso. E a gente vai começar agora falando de prop. O que é prop? O que é prop? Prop basicamente é qualquer coisa que dê para colocar o bebê dentro, porém nas lojas, aí a gente procura na internet, prop eles também chamam tudo. Tiarinha de cabelo, wrap, manta, enfim, qualquer acessório para fotografia newborn eles chamam de prop. Mesmo que não seja prop, eles chamam de prop. Então assim, o prop ele popularizou tudo que engloba a fotografia newborn. Quando você fala de coisas que utiliza para ensaio, eles chamam de prop. Mas o prop, propriamente dito, é tudo aquilo que você coloca o bebê dentro. O que é aquilo que você coloca o bebê dentro? Antes de falar sobre isso, temos uma história para contar aqui. Lembra quando a gente teve o nosso primeiro prop? Lembro. O que era? Era uma cestinha de Vime que a gente comprou numa... Duas. Na verdade, 3. Uma de plástico. Uma de plástico. Uma de Vime de piquenique. Legal. A gente comprou naquelas lojas que vendem esse tipo de coisa feita de... Eu não sei o nome do material. Vime, plástico. De Vime, plástico, essas coisas meio de jardinagem, coisa pra casa, coisa pra fazer, sei lá, fazer um piquenique, um vaso pra planta, enfim. Até aquele momento a gente nem sabia que aquilo era prop. Sim, a gente só tava passando de carro assim na rua, olhou para o lado, viu uma loja que vendia uns negócios meio de palha, assim, o negócio, falei, nossa, tudo, que bebê. Tudo. Quando você começa a fotografar recém-nascido, tudo que você olha pode ser um belo candidato para colocar o bebê dentro. Nossa, tinha uma época, isso foi em 2013, 2014, a Bel tava viciada numa floricultura que era perto de casa, quando a gente tinha um estúdio, que era bem longe, aqui em Curitiba, era um lugar bem afastado. E aí a Bel ia todo dia naquela floricultura e voltava com um baldinho. Voltava com a gente tinha que comprar, que era vendido como vaso. Era baldinho como esse aqui, ó. Vou pegar, daqui do lado.
Tem tipo o... basic. É quase igual. Em relação a formato e tamanho, era como esse aqui, ó. A diferença é ele que... Ele veio com desenho, assim, de florzinha. Ele vinha estampado, que era pra colocar planta dentro. E a gente colocava um bebê. Teve vários. Mas era a mesma estrutura, inclusive, né? Sim, era como isso. Só não sabia posicionar. Só que bem mais caro também. Era bem mais caro. A Bel, na época, lá em 2013, 2014... Lembra a bicicletinha? Paguei R$492 naquela bicicleta. A gente tem uma foto pra lembrar aqui. Eu lembro de uma bebê, só não consigo lembrar o nome dela. A gente usou uma vez. A Bel pagou R$400 naquele negócio. Apareceu lá em casa e falou, Bel, não compra isso. Bel, não compra isso. A gente sempre teve esse problema, assim, que eu quero comprar e ela nunca quer. Ela é a pessoa do dinheiro e eu sou a pessoa que gasta o dinheiro. Então, a gente não sabia o que era prop, a gente não sabia que loja tinha, nem se tinha naquela época aqui. E aí eu comecei a comprar de fora. E aí a gente começou a ter um belo de um problema. Eu e a Dani, no caso, né? Porque eu queria comprar, ela não. E assim, você que acha caro hoje um prop para comprar, você não faz ideia de que eu já paguei $95 numa gamela de fora, mais o frete, que eu não lembro agora quanto foi. Mais R$512 de taxa na alfândega para poder tirar do correio. Como a Bel estava esperando 2 caixas e ela não sabia qual estava a gamela e qual estava vários outros produtos, que eram vários, e na outra caixa era só uma gamela. A outra caixa deu R$490 e essa deu 512. Logo... Aí a Bel pensou assim... Ah, não vou. Eu falei, Bel, deixa no correio, não pega, pelo amor de Deus, a gente vai gastar mais esse dinheiro, deixa pra lá. R$1.000 quase só pra tirar. Mas vai que, né, esse mais caro deve ser as outras coisas, o mais barato deve ser a gamela, mais barato assim, né, 400 e poucos reais. Aí a Bel resolveu pegar, né. Peguei os dois. E assim, a gente também tava esperando mais coisas, então eu não sabia mesmo que era a gamela ali. Eu nunca imaginei que eu ia pagar R$512 pra tirar uma gamela de um correio. Ela era mais pesada, assim, mas mesmo assim eu não sabia que ela era tão pesada. Pior, a gente usou uma vez, eu odiei essa gamela e a gente se livrou dela. Se eu achar a foto dela, a gente coloca aqui. Sério, eu odiei ela com todas as minhas forças. Mas acho que você odiou porque a gente gastou muito com ela. Era muito pesada, era ruim. E outra, a gente tinha um próprio que era um ninho, assim, que a Bel comprou de fora. E toda vez que a gente usasse, ralava a minha perna. Ia ajeitar o bebê, assim. Toda vez ralava a minha perna. Então, assim, ó, o que você precisa entender? O que é prop, então? Prop são baldinhos, caminhas, bercinhos, gamelas, os carrinhos que você coloca, cestinho, deixa eu ver o que mais tem aqui pra eu não esquecer de nada. Caixinha, caixote, latinha, gaveta, tipo gaveta antiga. Deve ter, a gente tem uma imagem aqui, né, só pra ir ilustrando. Carrinho, enfim, tudo que a gente coloca o bebê dentro, você vai encontrar, se você pesquisar por bercinho, o que vai aparecer no Google? Vai aparecer berço de bebê. Então você coloca bercinho prop do lado. E aí vai aparecer ou bercinho newborn. Então você escreve assim, tipo, bercinho prop, fotografia, newborn, Brasil, enfim. A gente quanto mais específico, mais fácil de você encontrar. Então, prop é isso, mas toda vez que você tiver dúvida sobre o que... você viu, por exemplo, um paninho diferente, que você não faz ideia do nome daquilo. Procura por prop nas lojas, até você encontrar lojas, e aí vai caçando, se você não souber. Mas a ideia é que a gente esclareça muita coisa aqui nesse vídeo pra você. Então, prop é isso. Qualquer coisa que der pra usar pra fotografia newborn. Inclusive, tem muitas lojas que nem vendem props, mas não sei o que lá, prop. Isso lojas brasileiras. Tem lojas de fora também. Não vendem props, mas é alguma coisa prop. Porque é mais fácil de encontrar. Agora, a gente vai falar sobre... era pra falar. Wrap. Tô tentando fazer uma dinâmica aqui. Vamos falar sobre o wrap agora. Quando eu comecei na fotografia newborn, eu não sabia o que era wrap. Na verdade, eu já tinha visto o mais tradicional de todos, que era na época conhecido como wrap importado. Mas acontece que ou as pessoas não queriam contar que o nome daquilo era wrap, ou elas não sabiam. Eu desconfio, porém... Imaginar que não sabiam, é melhor. Comecei a andar nas ruas de lojas de tecido em Curitiba para ter. Eu falei, bom, deve ter em loja de tecido isso, né? Não é possível que não tenha. Certeza. E era... eu não peguei nenhum daquele importado. Deixa eu pegar, peraí. Essa textura aqui, ó. Muito conhecida pelo universo. Saí eu atrás, só que eu não tinha um para mostrar. Eu até enjoei dele, de tanto que eu já usei na vida, de tanto que eu já comprei na vida. Saí eu atrás disso. E eu não sabia que o nome era wrap. Aí tava eu lá, pra quem é de Curitiba,
Rua Blazorning. Aí eu falava assim, ó, eu preciso de um tecido que é de enrolar bebê. Daí a pessoa assim, é cueiro. Não, não é cueiro, não. Ele é bem fininho. Ele é um tecido fininho. Parece uma gaze. Parece uma gaze, mas ele estica. Então ele não é igual uma gaze, porque gaze, tipo fralda, assim, é tipo fralda quase, mas ele estica, sabe? Ele tem um movimento. Daí a pessoa ficava me olhando assim, mas você tem alguma foto, alguma coisa? Eu não tinha nada pra mostrar. Não. Daí comecei a ter foto, olhava, é isso aqui, ó. A pessoa olhava, não sei o que é, não, ninguém sabia. 4 meses depois, descobriu que era wrap. Você tem wrap pra vender? As pessoas olhavam, wrap? Oi? Na verdade, assim, ó, antes até da gente contar a história, eu deveria ter contado o que é um wrap, né? Wrap é o tecido que você usa para enrolar o bebê. A tradução dele seria envoltório, mas ninguém usa essa palavra no Brasil. Você não vai chegar numa loja e falar, eu quero comprar um envoltório. Ninguém vai saber o que é. É só wrap, a pessoa vai pensar até uma coisa de comer, né? Wrap. Wrap. Né? Aquela massa você tem wrap? Depende. Você é vegetariano, você é vegano, que sabor? Esse, por exemplo, é de alface? Então, assim, wrap, na verdade, é o que você usa para enrolar o bebê. Só que existem vários tipos de wrap. Wrap não é warp, não é rap, é rap. A gente ouve de tudo por aí. Então eu mostrei. Gente, eu adoro quando as pessoas falam rap, é muito divertido pra mim. É muito errado, na verdade. É rap, tipo rap de enroladinho, sabe? Então vamos lá. Temos esse aqui. Você encontra ele como wrap importado, mas hoje em dia a maioria dos wraps que você vai comprar na vida já são importados. Hoje em dia vocês têm a facilidade de ter lojas incríveis no Brasil que vendem coisas importadas que são incríveis. E olha, digo mais, o pessoal de Portugal, que pela terceira vez a gente está indo para lá, para dar workshop, e as pessoas estão me pedindo, pelo amor de Deus, traz coisa para vender porque aqui não tem. E o Brasil está anos-luz na frente, por exemplo, de Portugal em relação a produtos. Tudo bem que na Europa existem várias lojas incríveis, inclusive nós compramos de algumas lojas da Europa. Só que as pessoas às vezes preferem produtos do Brasil, acredito. Até porque é mais barato, né? Porque a gente vive comprando coisa de fora, a gente compra caro. em euro, compra em libra. Ah, mas eles que estão lá, o dinheirinho deles é Mas os próprios euro, da né? Europa são mais caros, dos Estados Unidos também são mais caros que no Brasil. Então não vão pensando que aqui no Brasil é caro, porque lá fora é muito mais. Se você, hoje em dia você encontra um wrap desse aqui importado por aproximadamente R$45. Na minha época, quando eu descobri a existência desse 2012. ser humano, não, quando eu descobri foi início de 2013, tinha uma loja no Brasil que vendia R$89,90. 90 reais em 2013. Sério, gente. As pessoas compravam loucamente, desesperadamente. Nossa, as pessoas se matavam nas feiras. Isso aqui custava tipo $5 nos Estados Unidos. Não, porque quando eu comprei a primeira vez eu paguei 18. $18. Comprei todas as cores que tinha. Mas mesmo assim era $2,50, saia mais barato. Na época saía mais barato do que comprar aqui. Agora hoje em dia não, né? O jogo virou. Basicamente, o wrap é qualquer pedaço de tecido, qualquer paninho que dê pra envolver o corpo do bebê, deixar ele enroladinho. Isso é o wrap. Ele pode ser de qualquer tecido e de qualquer tamanho. A gente tem algumas opções aqui, ó, que eu separei. Tem muito mais do que isso, tá? Mas eu separei algumas pra vocês conseguirem encontrar. Esse que a Dani tá segurando, ele é só um wrap de contenção, tá? O que significa wrap de contenção? É pra você passar só aqui, ó, no bracinho do bebê, vai te ajudar a conter o movimento do bebê para você colocar o wrap em volta dele, tá? Ou às vezes para você enrolar em volta do corpinho, que você quer algo curto, que você não quer ficar deixando sobra nem nada, um desse aqui vai suprir sua necessidade. Esse aqui é malha, assim como esse aqui, ó, que eu separei, é malha. Pode ser malha de algodão ou pode ser viscolaicra. Eu particularmente prefiro a malha de algodão do que a viscolaicra. Por quê? Não é por causa da textura nem nada, mas é por causa do formato do tecido. A viscolaicra, ela fica um pouco mais fina quando você estica e ela acaba esticando muito mais do que o algodão. E eu não gosto por isso, porque ela fica muito fina, dá um pouco mais de trabalho do que o algodão. Então eu gosto de trabalhar com o algodão. Aí existe o wrap de contenção, wrap base e wrap principal. Wrap base são os de malha ou os de paninho que você vai enrolar
antes de enrolar no seu principal. Não significa que você não possa usar um de malha para enrolar o bebê e fotografar, tá? Eu mesma uso muito só a malha também. Só que você, quando quer fazer aquele enroladinho bem redondinho, bonitinho, normalmente eu coloco um de malha primeiro para moldar o bebê e depois um de acabamento. O que é o wrap de acabamento? Wrap de acabamento são vários. Eu tenho esse aqui, por exemplo, que é de mohair. Wrap de acabamento são tecidos que têm mais textura, normalmente. São de lã ou algum outro tipo de tecido que tem um pouquinho mais de textura, que ele é mais grossinho e ele às vezes é até um pouquinho mais curto que o wrap base, tá? Depende na verdade do fornecedor, enfim, eles podem ser, tem vários que são bem compridos aqui, depende muito do modelo. Mas enfim, ó, esse aqui é de mohair, aí eu tenho um aqui que é lã, só que ele é uma lã que é chamada soft, desculpa aí, porque ela tem uma textura soft mesmo, e ela é uma lã que tem muita elasticidade, ó, muito mesmo. Então, é fácil de você enrolar, de moldar o bebê e de fazer desenhos na hora de enrolar o bebê. Tem esse aqui, ó, que é chamado de premium, que ele também tem uma textura diferente. Ó, ele é como se fosse um fio e é mais fechado. E ele é bem fininho, ele é bem gostoso e dá bastante caimento. Ele estica bem pra cima, ó. E estica nas laterais também, um pouco menos do que ele estica para cima. O que eu gosto desse tipo de wrap, além de dar para fazer vários acabamentos com ele, você pode utilizar ele nos props, porque ele dá muito caimento. Todos eles, né? A maioria, você tem que prestar atenção nessa questão do caimento também. Esse aqui que eu já falei muito sobre ele, que é o importado, né? Que você encontra como importado. E tem um que eu escolhi aqui, que é um de lã também, só que ele é um de lã bem grosso, ó. Perceba a diferença dele. Para que eu gosto desse tipo de wrap? Quando eu vou fazer aquele enrolado casulinho, que eu gosto daquela borda que tem tipo uma bolinha em volta, uma voltinha assim mesmo, ó. Eu pego esse aqui, eu dou uma esticada aqui nele para ele enrugar mesmo, enrolar. E aí eu vou fazendo o acabamento dele para ficar assim, ó, enroladinho mesmo. Eu gosto de fazer várias outras coisas, mas aqui são só alguns exemplos do que a gente tem, para que você entenda, porque tem vários tipos de acabamento também. Então, tem wraps de renda, tem wraps de tecido que tem cheesecloth. Teve uma época que o wrap de renda foi, tipo, super usado, a gente tinha de todas as cores. A gente comprava só que dura que era uma época tecido. que a gente não sabia usar muito bem, a gente não sabia deixar enroladinho, bonitinho, então a gente não conseguiu aproveitar bem essa época. E eram umas rendas, wrap de renda. Eram umas rendas meio feias, né, que a gente comprava também. A gente ia numas lojas de tecido, porque normal. Esse a gente comprava nas lojas de tecido. Mas é porque assim, ó, a gente olhava as fotos de fora, não tinha lojas e se tinha alguma na época a gente desconhecia. Então a gente não tinha uma coisa tão de qualidade para comprar. A gente comprava de fora e era taxado, o dinheiro não vencia, né? E eu não sei o que acontece com as lojas de tecido no Brasil, que a paleta de cores são cores não tão bonitas. Berrantes, às vezes. Errou! São berrantes. Eu lembro e elas... diferente das lojas de fora, que tem uma paleta, tons pastéis, tons super bonitos, do Brasil é uma coisa bem carnavalesca, assim, digamos. É verdade. Principalmente quando renda, né? Renda era bastante... Era umas rendas meio brilhosas, tô lembrando bem delas agora. Tinha até um pouco de brilho, e brilho para fotografia newborn não fica muito legal. Depende da luz que você vai usar, isso pode refletir. Mais opaco. Ó, cheesecloth eu também uso. Cheesecloth, o que é cheesecloth? Como é que é a pronúncia correta? É cheesecloth. Ninguém fala isso aqui. A Ale Rimmer fala certo. Ela fala certo porque ela sabe falar inglês, mas a gente que não sabe, e a maioria das pessoas que vão assistir aqui não sabem, vão falar cheesecloth mesmo, e nas lojas eles vendem como cheesecloth. É pano de queijo. A história do pano de queijo é o seguinte: na França antigamente, ou até acho que os dias de hoje, eles usavam esse tipo de tecido para enrolar um tipo de queijo e para fazer a cura dele. Então eles pegaram o paninho de queijo, começaram a tingir e vender como cheesecloth, que é roupa de queijo, a tradução. Veja, você está utilizando um produto que curou um queijo. Ele é muito importante. Afinal de contas, a cura do queijo foi feita através de um pano como esse. Então, isso aqui você utiliza como... Você sabe o que é a cura do queijo? Não importa, mas ele foi curado com isso aqui. A cura é o tempo de maturação do queijo pra ficar bom, né? Quem tava doente. Não importa, ele foi curado com isso, esse pano é importante.
Esse tecido aqui, esse cheesecloth, ele não tem elasticidade nenhuma, ó. Bem sequinho. É um pano seco mesmo. Eu uso pra fazer acabamento também, enrolo um bebê num paninho de malha, né, num wrap de malha, faço acabamento com esse aqui. Ou eu gosto muito de usar nas mantas, por cima do bebê, por baixo do bebê, nos baldinhos. Ele tem um caimento muito lindo para você utilizar de qualquer forma. Então você não precisa necessariamente... E o legal, assim, é que ele é amassadinho mesmo, tá? A nossa diarista uma vez quis passar os nossos cheesecloths. Uma vez ela passou um. Nossa, estragou? Nossa, não façam gente, isso. Não passe cheesecloth. O negócio é ele ficar amassadinho atualmente, mesmo. os nossos ficam guardados em cabides assim, ó. Do jeitinho que ele tá aqui. Só fica pendurado no cabide para eu poder visualizar. Mas quando eu não tinha espaço para pôr tudo em cabide, eu fazia assim, ó. Pra guardar, pra ele ficar mesmo enrugado, tá? A ideia dele, eu guardava dessa forma dentro da gaveta. Feito o wrap, agora vamos para o próximo quesito da lista. Esse vídeo vai ser longo, hein? Agora vamos para a categoria... Tá na cara do gol aqui, ó. Ah, layer. Acabamos de falar sobre isso. Quando finalmente a gente se entrosou, não se entrosou. O que é uma layer? Quem manja de Photoshop sabe que é layer. A gente usa bastante. Layer é o que, Dani? É uma camada. É uma camada. Mas, quando a gente fala da fotografia newborn, layer é esse tipo de camada. Não é o do Photoshop. Tá? Vou deixar ela aqui por enquanto e já falo mais sobre ela. Quando nós começamos... A gente não sabia o que era layer, a gente não sabia o que era nada, a gente era tão burrinha. Sim, nossa, era péssimo. Tô começando a lembrar de algumas coisas agora. A gente não sabia. Que dó, né? E aí, eu comecei a fazer minhas próprias layers. Pensa que bonito isso aí. Não, as primeiras até que não saíram tão lindas. Layer são essas pequenas mantinhas. Às vezes quadradinhas, às vezes retangulares. Eu separei também algumas texturas diferentes para vocês entenderem. Essa daqui, por exemplo, o tamanho dela deve ser aproximadamente 40 por 40, 45 por 45. Elas não têm tamanhos exatos, assim, é só um quadradinho. E tem algumas que são bem pequenas. É só isso, só um quadradinho. Essa daqui é uma layer de fio irregular. Aqui ela nem parece tanto que o fio é irregular, mas ela é. Eu tenho algumas que são bem mais irregulares. Eu vou pegar uma ali. Dependendo da lã. Eu peguei uma outra que dá pra ver bem que o fio é irregular. Ó. O que significa fio irregular? O fio, ele é grosso, fino, grosso. Esse aqui é um fio regular, por exemplo. Ó. Uma layer de merino. Você vai conseguir encontrar essas de lãzinhas, são normalmente feitas com fio de merino. Então você pesquisa por layer de merino. Aí você tem layer de merino com fio regular, que normalmente você vai encontrar por merino normal. E irregular, que é esse tipo aqui, também é merino. Para que usa? Você pode utilizar na manta. É muito raro, confesso que muito raramente eu uso na manta. Eu uso muito nos props, esse tipo de layer. Nos baldinhos, nos bercinhos, nas caminhas. Uso muito, assim, muito mesmo para prop. Tanto que eu tenho várias gavetas de layers aqui. Mas o que eu quero te mostrar é layer normal. Quando você for pesquisar, você vai encontrar esse tipo aqui e aquele outro que a Dani já jogou para lá. Você vai encontrar esses aqui, que são as mais comuns. Só que aí nós temos vários tipos de layers. Esse aqui é o que mais fácil você encontrar, só vai mudar do tipo irregular, merino, tananã. Vai encontrar de lã comum, esse tipo de lã comum que você acha em qualquer novelaria. Faz diferença na foto? Faz. A textura faz diferença, a maciez faz muita diferença. O fio de merino ele é muito macio. Lã de alpaca é bem fofinha também, que é o tipo... porque tudo é o caimento que ele dá. Então, quanto melhor a lã, mais caimento ele vai dar. O que quer dizer melhor a lã? Uma lã incrível, lã de alpaca, mas também é um produto que tem um valor mais elevado e a gente não encontra aqui no Brasil. Então, tem que ser importado. Até porque, acho que, não sei se criam alpaca aqui no Brasil, mas tem muito na América Latina e a gente também compra coisas da Ucrânia, por exemplo, Polônia. Layer xadrez, esse tipo de tecidinho que parece mantinha de antigamente da avó, assim, sabe? Que eles chamavam de corta-febre. Então, ele dá bastante caimento, eu gosto muito de usar. Eu usei... É tipo flanela, na verdade. E eu usei... Esses dias eu vou colocar uma foto que eu usei na caminha, ficou incrível. Porque eu acho que isso aqui tem muita ligação com a questão do soninho, né? Porque remete àquela coisa das mantinhas antigas que a gente tinha em casa. Então, layer xadrez, você vai encontrar de várias cores, assim como layer xadrez. Layer de paninho, patchwork. Esse tipo desconstruído aqui é patchwork. Ele dá um trabalho para fazer, então mesmo sendo pequenininho assim, ele é caro, mas ele fica muito bonito na foto.
Eu tenho vários outros, na verdade, eu nem sei porque que eu peguei o marrom. Devia ter pegado um que eu tenho foto. A gente tem umas cores mais bonitas. Não, eu gosto desse também. E ele até combina com esse azul aqui, ó. Só que eu tenho uma foto aqui com outras cores. Eu não lembro de quem que eu fiz usando essa daqui. E esse daqui, que tem sido o queridinho da minha vida, que é a Layer Curly. Por que curly? Porque é da ovelhinha curly. A ovelha curly é a que tem esse pelinho aqui, o pelo curly, que a tradução é encaracoladinho. Então a ovelha tem o pelinho... É uma ovelha que tem uma pelagem bem longa e toda encaracoladinha, assim. É bem lindo, bem maravilhoso. E eles fazem o tingimento. Não é barato. E eu deixei por último algo que todo mundo me pergunta e que inclusive eu queria comprar há 1000 anos antes de existir uma loja no Brasil que tinha para vender, porque não tinha no Brasil para vender quando eu queria comprar. É isso aqui. Burlap Layer. Ele é desconfigurado mesmo, e quanto mais estrupiado, melhor. Pra que você usa o burlap? Você usa embaixo de todos os props da vida. Põe no chão e eu põe uso quase todas as vezes. Eu gosto muito dele pela textura que ele dá embaixo do prop, fica incrível. E eu demorei um século para conseguir achar. Foi quando, na verdade, quando a gente foi dar um workshop em Boston, a fotógrafa que hospedou a gente lá, ela tinha... E eu pedi, pelo amor de Deus, me fala onde você comprou. E ela encomendou lá pra mim, pra eu pagar quando chegasse lá. E logo depois, teve um fornecedor nosso que começou a vender no Brasil, quis morrer. Porque era bem mais caro lá fora, né? E é o mesmo produto. Mas ok. Temos no Brasil já Burlap Layer, que é isso aqui. É um pano estrupiado e é diferente de juta. Não adianta você ir na lojinha comprar juta, que juta não tem caimento. Juta fica feio. Se você quer usar juta, ok, mas isso é muito diferente de juta, não confunda. Agora, do que a gente vai falar? Headbands. Eu posso ir na lojinha e falar, eu quero uma head? Vamos te dar uma cabeça. Headband, tiarinhas, arquinho, lacinho, tiara, laço, você já falou? laçarote, sei lá. Qualquer coisa que põe na cabeça do bebê. É uma headband. Na cabeça da menina, normalmente. Ou sei lá, porque porque tem outras coisas que vão na cabeça também, tipo gorrinho e tal. E a gente vai falar sobre tudo, não se preocupe, fica com a gente até o final desse vídeo. Não desiste agora, tem muita coisa pra ver. O que são headbands? São esses lacinhos que a gente coloca nas cabecinhas das meninas. Penacho é uma headband? Ah, pode ser, mas eles chamam de cocar. Penacho. Penacho é o que então? É um cocar? É. Mas aqui são só headbands. Como que você procura por headbands? Headbands. Você até pode encontrar por tiarinhas, mas é muito raro você encontrar a coisa certa se pesquisar por tiarinhas. Se você procurar por tiarinha ou laço de cabelo, normalmente vai aparecer para bebês maiores e são aqueles vendidos para as mães. Em lojas. Para fotografia normais. newborn especificamente, a gente usa o termo headband. E se você colocar headband, vai aparecer mais fácil, vai aparecer do tamanho certo, que vai ficar bom para fotografia newborn. Headband é curto, já tá explicado. Então, headband é isso aí. Agora, a gente vai falar sobre mantas. O que você precisa entender sobre as mantas? Temos mantas de malha. Manta de malha, normalmente, é tipo algodão, né? Malha, é da mesma malha que eu falei que utilizo os wraps. Eu uso como base. O que significa isso? A gente tem, na verdade, as mantas que a gente utiliza para arrumar o puff, que vão bem em cima do puff. Temos a manta de microfibra, que ela é utilizada para colocar logo em cima do puff. Essa manta, eu não me lembro de ter utilizado na vida para fazer foto. Por quê? Porque ela é levemente brilhosa, não tem uma textura muito bonita para fazer foto. E normalmente a microfibra, você passa a mão assim, ó, ela desanda, ela fica, é tipo um veludo o negócio, e aí fica feio. Então a gente nunca utilizou para fazer ela como a produção principal do bebê. Ela fica sempre lá embaixo, logo depois do puff, as mantas de microfibra, e aí vem a minha manta base. Normalmente a malha eu uso para fazer como manta base. Já usei algumas vezes malha para fazer foto e eu até não desgosto dela. O único problema é que quando você tem uma malha, ela é fina,
ela é lisa e ela marca muito qualquer coisinha que você tenha embaixo. Tem gente que gosta de trabalhar muito com tecidos bem lisos assim, porque se bagunçar ele na hora da sessão é mais fácil para tratar depois. Isso é um fato, mas eu sempre recomendo que você preste atenção na hora de arrumar a manta no puff para evitar a pós-produção. Aqui temos uma manta base que também pode ser usada para fotografar. Aqui eu tenho uma manta de fio. Ela não é necessariamente lã, ela é fio. Levemente transparente, ela é bem levemente não, né? Ela é bastante textura. Por isso a gente usa a malha, ó. Se eu fizer assim, vai ficar transparente. Porque se colocar só ela no puff, vai ficar marcado o que tiver embaixo, você vai conseguir ver o fundo, vai ficar bem transparente. Aí nós colocamos uma manta base, de preferência com uma cor parecida, para que não fique transparente. E aí fica a foto fica com acabamento melhor. Outra coisa que você tem que se preocupar quando você trabalha com manta de fio ou de lã é com o grampo. Esse grampo, ele pode e provavelmente vai puxar fio da sua manta. Então, tomar muito cuidado na hora de utilizar ela no seu puff, tá? Quando você for arrumar, se você utiliza suporte, o tripé ou alguma coisa que vai prender, toma cuidado para não puxar fio, porque você pode estragar. E tudo que é de fio ou de lã é delicado, não é culpa de fornecedora, porque é delicado, a gente tem que tomar mais cuidado. Eu tenho aqui uma manta com bastante textura. Essa aqui, na verdade, é um tecido comprado, que não foi comprado provavelmente em loja de bebê. Eu não lembro, porque faz muito tempo que eu tenho. Esse a gente comprou numa loja de tecidos que vendem coisas pra festa, roupa pra festa. Não é. Esse aqui foi um que a gente trocou com a V e com o Marcos. Eu não sei se eles compraram. Mas a gente comprou uns assim, em loja que vende. Tem algumas lojas que vendem, assim, que tem. A gente vê bastante fora, né, assim, com essa textura. O que eu me preocupo sempre quando eu vou pegar qualquer tipo de textura assim, ó. Eu vou até tirar essa do cabide, porque essa daqui tem uma peculiaridade, que normalmente não é tão fácil de encontrar nesse tipo de tecido, que é o quê? Ela é maleável, ó. Ela não é extremamente, ela não tem super elasticidade, mas ela é maleável, eu consigo deixar ela bem esticada, porque eu já fiz a besteira de comprar mantas que não tem nenhuma elasticidade e minha filha esqueça, você não consegue arrumar no puff. Na foto, ele fica todo esticado assim, esquisito, não dá caimento e a foto não fica boa. Se ficar qualquer amassado, qualquer friso, você não consegue arrumar na pós-produção, porque tem muita textura. Então, a gente não indica, só se tiver bastante maleabilidade, se ele for bem molinho. Não precisa nem ter bastante, mas tem que ter pelo menos o mínimo para você conseguir arrumar. E aqui temos uma, ó, a gente falou de textura, de fio, de lã, a gente falou de textura normal, dessa que você acabou de ver. A gente falou de manta lisa e de algodão, e sem ser algodão, você consegue ter mantas lisas que tem algum tipo de textura também. E manta estampada, que é esse caso aqui, ó. Super linda, eu adoro essas estampadas. É um tecido super macio, super gostoso, não amassa aveludado. Muito. Ele é levemente aveludado. Quando você olha um tecido como esse, eu, por exemplo, quando eu vi na foto, antes de adquirir, ele me remetia a um tecido frio, gelado, mas ele não é. Ele é levemente aveludado, parece um pêssego, assim, a textura. O toque é bem gostoso. É muito gostoso e quentinho, não é um tecido frio, como muitas vezes aparenta. Quando são aqueles tecidos, que são fundos fotográficos, eles são os tecidos mais gelados. E aí, quando a gente olha essa manta, a impressão é que ela seja gelada também, mas não é. E se o coleguinha quiser comprar, tá lá nos Estados Unidos, quer comprar, como é que ele encontra? Blankets. Ou também eles chamam de backdrop, mas blankets também. E background são os fundos, né, não de são chão. Background. Então, feito, falamos sobre mantas, agora vamos para o próximo nível. Agora a gente vai falar de posicionadores. São posicionadores, ou você encontra com posing beans, que são feijões. Então você tem posicionadores assim, conjuntinhos de vários tipos, ó, vários tamanhos, para poder ajudar no seu posicionamento. Mas você também pode fazer seus posicionadores com meias. Eu tinha muito mais aqui de meia, agora eu só tenho esses pequenos, mas quando não tinha posicionador, eu não sabia onde comprar, não tinha no Brasil para comprar, eu fiz os meus próprios posicionadores. Então, desde setembro de 2013, desde que eu utilizo gamela com posicionador,
eu faço bolinhas de meias de vários tamanhos. Eu fazia bola de meia desse tamanho. Sabe, Bel, como é que você recheia a sua bola de meia? Com meia. Eu fazia isso. Pega outras de vários tamanhos e coloca dentro até deixar do jeito que você quer, do tamanho que você quer, do formato que você quer. Isso é uma meia, dobrei assim, quadradinho. Eu comprei meia pra isso, não peguei meia velha, tá? Agora, por que eu só tenho essas? Porque o meu posicionador menor que eu tenho é esse aqui, ó. E mesmo assim, ele é gordinho, ó. Ele é um menor. E se eu quiser uma coisa menor do que isso, mais fino do que isso, eu tenho a meia. Porque eu não tenho um posicionador menor do que esse daqui. Então eu continuo tendo as meias pequenininhas, tá? Que inclusive elas já ficaram velhas de tanto que eu uso aqui, mas elas eram novas quando começaram a trabalhar comigo. Então, posing beans, ou então posicionadores. E tem vários tipos, de vários jeitos, tem de arroz, saco de arroz, e tem de espuminha assim, firminha, tem de espuminha assim, mais mole, ó. É que você não tá pegando aqui, se você pegar, você ia sentir a diferença. O ideal é que seja mais firminho. Eu prefiro os mais firmes e em alguns casos, às vezes a gente precisa de um mais mole, então por isso eu tenho das duas opções. Isso é importante para que você saiba quando for comprar, são posicionadores, se for comprar fora ou se não encontrar com posicionadores, posing beans ou feijõezinhos, enfim. Agora vamos falar sobre os acessórios, que na verdade tudo que a gente falou engloba os acessórios, tá? Mas agora os acessórios mais minuciosos, que são roupinha mesmo, você encontra por roupinha, ou quando vai comprar fora, outfit, tipo conjunto e tudo mais. Mais uma roupinha aqui, ó, esse na verdade é um conjunto, tem o gorrinho. Agora o gorrinho é que tá a história. Você compra aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai comprar, você encontra por gorrinho, toquinha, coisinhas assim. Fácil. Se você vai procurar fora, vai para uma loja, tá nos Estados Unidos, quer comprar, vai, enfim, você encontra vários nomes, porque são vários modelos. Tem, por exemplo, esse modelo de toquinha aqui, eles chamam de hat. Tem um modelo de toquinha que é tipo sonequinha, que aqui no Brasil você vai encontrar por toquinha, sonequinha, que é penduradinho, chama de elf ou elfo. De elfo. Uhum. Tem o de orelhinha, por exemplo, aqui você encontra por gorrinho de orelhinha ou gorrinho de bichinho. Você vai encontrar como Ted. Ou só Teddy Bear ou Ted. Teddy Bear é o bichinho. De pompom é pompom mesmo que se encontra. Pompom. O que você só tem que cuidar na hora de comprar. Tem alguns casos em que o tamanho é muito diferente. Quando você compra fora, normalmente é maior do que quando você compra no Brasil. Isso é ruim? Depende. Os nossos bebês aqui no Brasil não são tão grandes quanto os bebês dos Estados Unidos, por exemplo. Os bebês dos Estados Unidos, a cultura lá é esperar até 42 semanas. Então, nascem uns bebês muito grandes. Então, pode ser que às vezes você compre lá e fique um pouquinho grande aqui. E aí, você tem que ajustar na hora de fotografar. Então, eu gosto muito de comprar daqui do Brasil por causa disso. Mas não vejo nenhum problema. Eu uso muito de fora também e a gente ajusta, tá tudo certo. O que mais? Ursinhos agora. Eu amo tanto essas roupinhas. No Brasil, a gente chama de ursinho, de bichinho. E fora do Brasil a gente chama de Teddy Bear. Vou pegar os... Porque o ursinho Ted ficou muito famoso fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Aí eles começaram a chamar esses bichinhos de Teddy Bear. Eu tenho aqui 2 modelos, tem vários tipos de ursinho, tá? Tem ursinho de crochê, tem ursinho de tricô, tem ursinho de pano, tem de tudo. Feltragem. Mas aqui eu peguei um de feltro, que é esse aqui, que ele é todo feito de feltragem. E peguei um de lãzinha, que é esse aqui, ó. Tem vários tipos de lãs, também tem vários tamanhos de bichinho. Então isso pode variar tanto de acordo com o que você quer, como gosto mesmo, se você quer um urso maior, se você quer um menor, se você gosta de crochê. Eu já usei de crochê e de tricô bastante. Ainda uso, porque esse aqui é tricô. É feito à mão, é de tricô, mas é uma lã tão fofa que... E é menor do que eu costumava usar no começo. Eu vou pegar uma foto aqui e mostrar um dos primeiros que eu tive, que eu amava muito, mas ele era gigante. E só hoje eu consigo ter noção de quanto ele era gigante. Porque hoje eu tenho uns assim, que mesmo na mão do bebê, ele fica grande até. E eu vou colocar uma foto aqui pra você ter uma ideia. E aí eu comecei a entender os tamanhos, que eu olhava para as fotos das pessoas e pensava, mas o ursinho delas, ou o bebê tá grande demais, ou o ursinho tá grande demais. E aí eu comecei a entender como é que funcionava e tal, eu comecei a procurar ursinhos menores, e não foi tão fácil de chegar lá, a gente foi demorando, até que chegou aqui a loja no Brasil, que começou a trazer esses de feltro maravilhosos, e a gente tem também assim, ó,
E eu gosto das duas opções, tá? E depende de onde você vai comprar. A gente compra daqui, a gente compra de fora, e enfim, a gente consegue ter. E eu amo usar bichinho, as mães amam usar bichinho. Então, independe, é só pra você entender que no Brasil, ursinhos, fora você encontra por Teddy Bear ou por Bear. Pra gente encerrar aqui, pode ser, se você achar que faltou alguma coisa nesse vídeo, depois você coloca nos comentários, tá? Você o que é aquele troço assim, assado, sei lá. E você fala, flocate. 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 É vou só abrir, não vou chacoalhar, não se preocupe. Eu falei pra Bel, não chacoalha flocate, pelo amor de Deus. Flocate é um tapete que ele vem da Grécia, ele é feito artesanalmente na Grécia, com a lã. Isso aqui é uma lã natural de ovelha. Geralmente é de uma ovelha da Nova Zelândia, o pelinho, as ovelhinhas são de lá. Manda pra Grécia. Na Grécia eles fazem o tingimento dessa lã e fazem artesanalmente esse trabalho aqui que vira um tapete, que aqui no Brasil a gente não tem coragem de encostar o pé. A gente só usa para fotografar. E depois guarda. Fora é muito comum as pessoas usarem como tapete mesmo na sala e tal, mas, gente, é caro. Como flocate é caro, a gente não tem coragem de e usar ele é fim. Incrível também a qualidade, assim, e o que ele traz para foto. Ele é um produto que, assim, ó, para você que tá começando, eu sugiro que você tenha cores neutras, assim como essa, com bege ou moca, que é uma cor tipo um café com leite. Na verdade, o moca acho que é um pouquinho mais escuro, o bege é um pouquinho mais escuro ainda do que esse, e esse aqui é o natural. Então, eu iria, mas eu teria pelo menos um, porque faz uma diferença incrível nas fotos. Existem também os falsos flocates, que são sintéticos, só que a maioria deles eu tenho, vou pegar um para mostrar. Falso flocate é um nome dado para esse tipo de pelo, não significa que ele é um flocate falsificado, por exemplo, tipo, é um flocate do Paraguai, não. Não, ele é sintético. Ele é por ele ser sintético, tá? Tem lojas que, ó, ele é bonito também, só que vocês percebem? É bonito, mas é que a gente tinha uns feios antes que a gente não, mas fez. É que era uns bem liso. Eram uns bem feios, eles até brilhavam. Esse aqui, ó, ele é bem mais fino do que o flocate, ó, tá vendo? Ele vira nada quase. Ele é diferente a textura. É bem robusto. Esse aqui, ele é legal, às vezes, pra você usar no próprio. O flocate não dá pra você colocar no próprio, porque só embaixo do próprio, não dá pra pôr dentro, porque ele é muito volumoso. Ele é muito volumoso, não tem como. Então, assim, isso aqui é um falso flocate. Tenho mais um aqui, que é um pouco diferente ainda, ó. Não é um flocate também. É como se fosse o curly, mas não é o curly, porque é como se fosse o curly de chapinha, sabe? Tentou fazer um alisamento, o curly tem permanente, esse aqui tentou dar uma alisada e deu nisso. Ele é muito bonito. Só que você não consegue usar como flocate, por exemplo, cheião, a menos que você compre um grandão. Eu nunca vi grandão desse daqui pra comprar, tá? Então, assim, se for pra ter flocate, eu sugiro que você tenha um, pelo menos, porque é legal. Se você não pode investir num flocate agora, invista num falso flocate, pra você conseguir fazer aquela foto de cima com o bebê enroladinho, que é legal. Mas invista num flocate assim que possível, porque ele é muito bom e ele deixa suas fotos muito bonitas. Caso você lembre de alguma coisa que a gente não tenha falado nesse vídeo, que eu sei que ficou longo, mas é importante, deixa nos comentários aqui, tá? Porque tem muita coisa, provavelmente eu deixei passar alguma coisa aqui, que a gente não falou, mas aí a gente fala num próximo vídeo pra você. E se você chegou até aqui, não esquece, se inscreve no nosso canal, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho pra você ser notificado cada vez que a gente postar um vídeo aqui. E a gente tem postado muito vídeo, né, Dani? Sim, muito vídeo. Toda semana tem vídeo novo. Conteúdo de muito valor pra ajudar mesmo a agregar na sua fotografia. Não é conteúdo meia boca. A gente tá aqui produzindo coisa séria. A gente não tá brincando de ensinar. A gente tá aqui pra ajudar mesmo. Então bora lá, compartilha, dá um like também. Ajuda a gente, né? Por favor, não custa nada. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, @belferreirafoto com PH. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Até lá.